A boiada fantasma. É um moço que nos conta. Boa noite assombrados. Meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano igual a todos. Não se preocupe, pois no relato não terá mais nenhum nome, só o fulano mesmo. Essa história aconteceu faz mais de 25 anos. Acredito eu que por volta de 1995. Eu moro na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Aqui sim, a terra do nosso saudoso América Futebol Clube e onde aconteceu o relato. Não tem mais o América? Deixa eu contar um... O Matheus já deve ter contado aqui, mas um adendo. Quando o Matheus se mudou para Rio Preto, ele foi no estádio de futebol aqui assistir um jogo do América e não sei quem. Aí o cara virou para ele e perguntou: você é americano? Ou seja, você torce pro América Futebol Clube aqui de Rio Preto? O cara perguntou pra ele: você é americano? E ele respondeu: não, eu sou brasileiro. Ou tipo, não, eu sou de Santa Cruz do Rio Pardo, alguma coisa assim. Ai, tadinho, não vou rir, porque talvez eu tivesse respondido a mesma coisa. Fala: não, eu sou brasileira. Ai. Só uma curiosidade aqui. Bom, continuando. A infância, antigamente, era muito diferente do que é hoje. Cresci nessa época e me diverti bastante com os meus amigos. Brincávamos muito na rua de diversas brincadeiras. Por mais que os meus pais e os pais dos meus amigos se preocupassem, eles nos deixavam brincar livremente. Na época, acho que não existia tanta maldade igual a hoje. E talvez esse seja o motivo da despreocupação dos nossos pais. Lembra, gente? Não tinha celular, nada. Ficava brincando de pé no chão, na rua, até sei lá que horas. Às vezes saía da rua, ia na rua, na rua de trás, sem avisar ninguém, que ia na casa não sei quem, entrava lá, passava o dia inteiro. E os pais não sabiam. Meu Deus, eu ia ficar paranoica. Cadê meu filho? Foi na casa de quem? Que horas? Vai voltar que horas? Não pode ir, tem que avisar. Hoje a gente é assim. Louco. Naquela época, acho que por isso que... Bom, enfim, continuando. Em um desses dias de diversão, em uma tarde, os meus amigos e eu resolvemos ir até a Cidade das Crianças. Aqui em Rio Preto tem a Cidade das Crianças aqui. É um lugar bem grande assim, gramado e com alambrado em volta. Bem grande mesmo. Cheio de brinquedo, sabe? Tem escorregador, balanço, bem grande. Brinquedos espalhados por esses gramados aí. Então nós fomos à cidade, resolvemos ir até a Cidade das Crianças. Éramos 6 amigos indo até lá. Para quem não é de Rio Preto, se situar, esse local é um parque com um grande espaço, com muitos brinquedos, muitas árvores e ainda um teleférico que passava por cima de um lago. Hoje não existe mais. Esse local é mantido pela prefeitura e a entrada é gratuita. Exato. Ou seja, um prato perfeito para a diversão de toda essa garotada. Bom, naquele tempo não tínhamos muitas condições financeiras, mas também isso não importava. Então, para se divertir, sempre íamos de bicicleta ou andando. Acontece que nesse dia fomos todos andando, com o receio de deixar as bicicletas lá amarradas e elas serem roubadas, né? Era melhor garantir que as nossas bikes estivessem a salvo em nossas respectivas casas. Bom, morávamos no bairro tal, que ficava a cerca de uns 4 quilômetros do lugar. Se fôssemos pelo caminho normal, por ruas, essa seria a distância aproximada, 4 quilômetros. Mas como estávamos com pressa de chegar até a Cidade das Crianças, para se divertir, resolvemos cortar caminho pela linha do trem para chegarmos mais rápido. Tá vendo, gente? O trem passa aqui em todos os lugares. Afinal, todo tempo para diversão é pouco, né? Isso diminuiria bem a distância até lá. Tudo ia muito bem e no caminho era pura diversão. Com todos os amigos conversando entre si e dando risadas. Caminhar pela linha de trem nos deixava um pouco receosos por conta de pessoas dizerem que não seria possível ver o trem chegar até nós. Mas como o trajeto pela linha do trem era curto,
fomos mesmo assim. Ai, gente, me lembra aquele filme Stand By Me, Conta Comigo, que eles vão andando pela linha do trem, de repente chega no lugar que o trem vem. Bom, fomos mesmo assim. E tudo correu muito bem. Não veio trem nenhum e saímos em uma estrada de terra no bairro tal. Bairro divisa com o da Cidade das Crianças. Esse percurso pela estrada de terra seria muito curto, cerca de uns 700 metros. As pessoas mais antigas da cidade diziam que nessa estrada antes era chamada de Estrada Boiadeira. Tudo ia muito bem até então. A não ser pelos nossos chinelos havaianas, que com os pés suados e cheios de terra, já tinham transformado os chinelos azuis e brancos em uma cor verdadeiramente marrom. Mas isso era o de menos. O importante era que já estávamos próximos à Cidade das Crianças. Era só a gente andar mais 1,5 km que chegaríamos. Mais 1,5 km que chegaríamos. E foi então que algo aconteceu. Já tínhamos andado uns 200 metros nessa estrada de terra. Faltava ainda uns 500 metros até o asfalto. Nessa estrada, dos dois lados tinha um pasto, devidamente cercado ali pelos arames farpados. E até então, só nós, crianças, estávamos andando por lá. Quando um amigo olhou para trás e disse: "Quem é aquele velho com os bois?" Imediatamente, todos olhamos para trás e realmente, a uns 70 metros, vinha caminhando ao centro da estrada um senhor de idade, barba branca, roupas cinzas, meio rasgadas, como se já houvesse sido bastante usadas as roupas, sabe? E ele caminhava com muita dificuldade com o auxílio de um cajado de madeira. E em cada lado dele havia pelo menos uns 5 bois e mais alguns ainda atrás dele. Eu não sei a quantia exata, mas pelo menos uns 15 bois tinha ali. Esse gado era de diferentes cores. Havia brancos, pretos, os marrons com listras brancas, entre outros. Foi quando um dos amigos disse: "Vamos apertar o passo e ir mais rápido? Vai saber quem é esse veinho e vai saber se esses bois não vão correr atrás da gente." Então resolvemos fazer isso. Mas quando olhamos para trás novamente, o senhorzinho e os bois tinham sumido. Todos! Todos nós vimos aquilo. Então não era uma visão isolada. Eles simplesmente desapareceram. E não havia possibilidade deles terem sumido, afinal tudo em volta era cercado. E ainda que tivessem entrado ali dentro de alguma propriedade, nós veríamos. Afinal era uma área aberta, com somente pasto e poucas árvores. Com tudo isso, todos, sem exceção, ao percebermos que os bois e o senhor tinham sumido, saímos correndo sem pensar um segundo. A única coisa que se ouvia era: "Corre, que é fantasma!" E foi isso que todos fizeram. Em menos de 5 minutos já estávamos na Cidade das Crianças. Nem vimos a distância de 1,5 km passar. Afinal, precisávamos correr muito. Quando chegamos lá, apesar de assustados ainda, nós fomos todos brincar. Ficamos lá o resto da tarde e foi pura diversão. E depois, no final da tarde, para voltarmos para casa, alguns garotos foram descalços, pois na corrida perderam o chinelo na estrada de terra, mas duvido que alguém fosse ou quisesse ir buscar os chinelos, né? Era melhor deixar as havaianas lá do que correr o risco de ver algo novamente. As havaianas daquela época, porque hoje você perder uma havaiana é prejuízo, porque as havaianas não estão muito baratas, não. E na volta, menos cansados, voltamos E na volta, mesmo cansados, voltamos pela rua e percorrendo o caminho mais distante. Outras vezes fizemos o mesmo caminho, pois contamos para outros amigos que não foram nesse dia aí do boi, e eles acharam que era mentira, e ainda nos chamaram de medrosos. Então era questão de honra fazer o mesmo caminho. Apesar de não vermos mais o senhor e os bois novamente. Perder esse rótulo de medroso era essencial, né? Então repetimos esse mesmo caminho várias vezes e nunca mais vimos nada de anormal. Não tenho ideia do que vimos.
Não tenho ideia do que vimos. Será que era mesmo uma boiada fantasma? Eu espero que tenham gostado do relato. Hoje, ainda quando nós, amigos, nos encontramos, ainda perguntamos o que pode ter acontecido. Um abraço a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Um beijo para você, obrigada. Tá. Então, gente, cadê vocês? Onde estão? Então, gente, aí aquelas coisas que eu penso assim, de repente, será que foi uma coisa para assustá-los realmente e sair daquele caminho logo porque eles corriam perigo? Mas não parece uma coisa que foi feita para assustar. Um senhorzinho com os bois, será que seria uma impressão do local, já que ali era conhecida como Estrada Boiadeira? Então, talvez aquilo seja uma cena que tenha acontecido ali anos atrás, mas aquilo ficou impresso no ambiente, então aquilo seria uma impressão. Seria uma visão de uma outra dimensão. Em uma outra dimensão havia ali o senhorzinho com o seu gado passando nesse local e de repente já não estava mais nessa dimensão. Ou seria realmente o fantasma? Mas daí apareceu o fantasma do senhor e o fantasma dos bois? Tá todo mundo junto? O velho ainda tá com os bois? Já sei quem era. Ele passava aqui na rua também. Era o seu... Como que era o nome? Mateus, como era o nome do velhinho que... Você que tá vivo ainda? Eu falando dele aqui. Ai, que ele passava levando os bois dele pra rua. Paraguai? Acho que era o nome do seu Paraguai. Era o Paraguai? Não sei. Não, em 95, aí o homem é fantasma mesmo, porque se já era senhorzinho em 95, continua sendo em 2011, 2012, enfim. O que vocês acham? Fantasma, impressão, outra dimensão? Como que era o nome daquele senhorzinho que passava aqui com o cavalo? Paraguai. Não, aí era fantasma. A esposa era a Maledite. Ah, rapaz! Vamos ver o que aconteceu nessa história aqui. Olá, Ana. Há algum tempo que quero te mandar este relato, mas nunca tinha tempo para escrevê-lo. Bom, hoje, 4 de setembro de 2021, então já não faz muito tempo, resolvi tirar um tempinho para isso, para escrever o relato, e aqui está. Desde já peço perdão pelo tamanho e pelos erros. A partir de agora, todos os nomes estarão trocados, inclusive o meu. Muito obrigada. Me chamo fulana. Desculpe. Aos 15 anos, eu conheci um rapaz chamado Juan. Eu me apaixonei perdidamente por ele. No início, eram flores, mas com o tempo, essa relação foi se tornando abusiva. Ao ponto de eu largar os estudos por causa dos ciúmes dele. Meninas, não façam isso nunca. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Estou contando somente para ilustrar o início do relato. Quando eu tinha cerca de 20 anos, consegui sair do poço em que eu me encontrava e me desvencilhei. Consegui sair do poço que me encontrava e me desvencilhar totalmente dessa pessoa. A partir daí eu comecei a viver e só então percebi que havia jogado fora 5 anos da minha vida. Aí eu comecei a sair para me divertir com os amigos, com as amigas, voltei a estudar, comecei a trabalhar, ou seja, mudei totalmente de vida. Nessa época eu ainda estava meio receosa sobre ter uma relação com alguém. Então decidi que eu iria só curtir a vida, que eu ia ficar com quem me desse vontade, sem me apegar. Afinal, eu sou uma mulher independente e livre. E assim eu fiz. Sempre com responsabilidade, obviamente. Logo eu conheci um rapaz, o David, que trabalhava perto da minha casa. Eu notei um interesse da parte dele também, e não posso negar, tá? Foi recíproco. Todas as vezes que eu conhecia alguém, a primeira coisa que eu perguntava era: você tem namorada, noiva, esposa ou algo do tipo? Pois eu já fui traída e eu não gostaria de fazer ninguém passar pelo que eu passei. Então eu já perguntava.
E aí, quando eu perguntei, ele disse que não. Ok, então nós conversamos bastante, ele me contou um pouco sobre a vida dele e eu sobre a minha, e então trocamos alguns beijinhos. Nesse dia em diante, nos comportávamos como se fôssemos namorados. Ainda que não tivesse rolado nenhum pedido oficial de namoro, mas, né? E eu, nesse período, estava começando a aceitar a ideia de que nem todos os homens são iguais. Então fui me entregando devagar, abrindo meu coração e tal. Ele me apresentou aos amigos, me apresentou à família e eu fiz o mesmo. Um dia, uma amiga de Ai, meu Deus, tá afogando aqui. Um dia, uma amiga de infância, a Luciana, me chamou para conversar. Papo vai, papo vem. Ela me perguntou: Fulana, você sabia que o David é casado? Hã? O quê? Como assim, Lu? Impossível, ele me disse que era solteiro. E além do mais, nós estamos sempre juntos, em todos os lugares. Os amigos e familiares dele, todos me conhecem como a namorada dele. Pois não é impossível, não. Acho que aí a amiga dela falou: pois não é impossível, não. Ele é casado. Não no papel, mas eles moram juntos. A mulher dele se chama Maledite e eles têm um filho de 8 anos juntos. O menino não mora com eles, mora com os avós, mas eles ainda estão juntos, viu? Bom, Ana, você já pode imaginar, né? Eu fiquei chocada. Como era possível? Porque nesse caso, não só ele era o cafajeste, mas os amigos, as amigas, os irmãos, a família, etc. também. Eu estava vivendo uma mentira. Eu era a amante do cara e nem sabia. Só aí eu fui entendendo alguns comportamentos estranhos da parte dele. Como, por exemplo, raramente ele dormia na minha casa e quando dormia sempre ia embora bem cedinho, dizendo que tinha que trabalhar. Ele ainda não havia me apresentado ao filho dele. Na época eu pensava até que era uma questão de cuidado e que com o tempo ele iria me apresentar o menino. Entre outras coisas. Eu resolvi confrontá-lo. Fui bem direta. Não perguntei se ele tinha alguém, pois considerando tudo, imaginei que ele tentaria negar. Então eu disse: olha, nem adianta você tentar negar. Eu já sei que você é casado com a Maledite e vocês moram em tal lugar. Os olhos dele quase que saltaram para fora e ele começou a gaguejar. Mas quem te disse isso? Quem disse não interessa? O que interessa... Não te interessa? Quem disse isso não interessa. O que interessa é que você me enganou todo esse tempo. Você é um filho de uma... Eu fui muito burra de ter me deixado enganar mais uma vez. Mas aí, Ana, homens com lábia é como a serpente que enganou a Eva. Ele vai te ganhando, ele vai te enganando e a idiota acreditando no papinho dele. Ele disse que a mulher não aceitava que ele fosse embora, que ameaçava tirar a própria vida se ele fizesse isso. Dizia que ia fazer horrores se ele fosse embora de casa. Disse que ela aceitaria a separação se ele continuasse a morar com ela, que não precisavam viver como marido e mulher e que ele poderia seguir a vida dele, que a única coisa que ela queria é que ele não fosse embora de casa. E enquanto ele dizia isso, ele ligou para um dos irmãos dele para confirmar toda essa história. Eu disse que o irmão dele confirmaria qualquer coisa que ele dissesse. Então ele ligou para uma amiga dele, que também confirmou toda a história, e eu? É claro que eu acreditei nessa novela toda. Então seguimos com a relação, mas agora tinha o problema dele viver com a ex. Obviamente eu não aceitaria isso por muito tempo. Então eu dei um ultimato. Ou você vai embora da casa dela, ou nós vamos terminar. Pois essa situação não tem cabimento. Então ele, devagar, começou a trazer as coisas dele para minha casa. Ele dormia comigo com mais frequência, e aí eu entendi que realmente ele queria ficar comigo. Um dia eu postei uma foto dele em uma rede social. Algumas horas depois me chega uma mensagem dizendo:
Você pode apagar a foto do David, por favor? E era ela, Maledite. Então eu comecei a me perguntar, por que ela me pediria isso, se eles não estivessem juntos? Logo eu o confrontei novamente, então ele disse, essa mulher é louca, é melhor você bloquear ela, pois ela vai te perturbar. Mas eu não a bloqueei, Ana. Na verdade, eu estava decidida a confrontá-la também. Como nessa época eu não tinha muito acesso à internet, eu deveria esperar até o dia seguinte para poder mandar mensagem para ela. Mas nem precisou. Eu não sei como, mas ela conseguiu meu número de celular e pediu para um amigo me ligar. Segue o diálogo. Oi, você é a fulana? E eu disse, sim, sou eu. Você tá ficando com o marido da minha amiga e ela quer resolver isso, ok? E eu disse, eu não estou ficando com o marido de ninguém. Eu estou namorando um rapaz que me disse que era solteiro quando nos conhecemos. E aí a outra moça disse, a minha amiga quer saber se você toparia um encontro para resolver isso. E eu disse, por mim tudo bem, onde e quando? Você vai para a festa do Bom Doido? É um lugar fictício. Você vai para a festa do Bom Doido? E eu falei, vou sim. Então ela vai te procurar por lá. E eu disse, ok. Então, Ana, eu fui a essa festa com umas amigas e esperei. Um certo momento da noite, a Maledite apareceu, acenou para mim e eu fui ao encontro dela. E então ela me disse, o David está trabalhando e eu pedi que ele trouxesse algo para mim. Se esconde aqui atrás desse muro. Quando ele chegar, você sai. E foi o que eu fiz. Quando eu saí de trás do muro, o cara mudou de cor. E aí ele disse, então ela disse, e aí, David, fala alguma coisa? Ele estava mudo. Ele mudo estava e mudo continuou. Então eu disse, ué, David, você não disse que era solteiro? Disse que você não podia ir embora de casa porque ela ameaçava acabar com a própria vida se você fizesse isso? E ela ficou chocada com essa declaração e disse o seguinte, eu que digo que vou acabar com a minha vida? Ou foi você que tentou se jogar do viaduto quando eu terminei com você? Olha, fulana, quando eu soube de você, eu perguntei pra ele. E a resposta dele foi que você era uma pobre coitada que vivia pedindo coisas a ele, como dinheiro pra comprar comida, etc. Olha os papos. Ana, meu sangue ferveu. Então eu rachei o bico, disse tudo o que tinha pra dizer, disse coisas que não convém nem repetir aqui. No fim, eu me desculpei com a Maledite e voltei pra festa, pois ela era a mulher e eu era outra, né? Então eu tirei meu time de campo, obviamente. A essas alturas, vocês devem estar se perguntando, tá, mas por que ela é a Maledite e não ele? É verdade também, ele é maledito também, né? Não tem nem como tirar. Ela parece mais a vítima, não é? Sim. Bom, agora vocês vão entender. Depois desse dia, ela, a Maledite, começou a sair muito. Não sei se para provar algo para os outros ou porque se cansou de ser a dona de casa, enquanto ele arrumava outras, sabe? Eu particularmente achei muito bom para ela. Eu realmente não tinha nada contra ela. Muito pelo contrário, ela foi tão vítima quanto eu. Desse dia em diante, todas as vezes que nos víamos na rua, nos cumprimentávamos. Às vezes até parávamos para conversar. E eu pensava, nós somos duas adultas. Não temos motivos para nos odiarmos por conta do cafajeste de um homem, né? Mas eu estava muito enganada. Eu fui passar uns dias na casa dos meus avós. E um certo dia eu acordei com um pouco de dor de garganta. Na minha vida, dor de garganta era algo corriqueiro. Ao menos 1 ou 2 vezes no ano eu tinha. Então eu já sabia o que tinha que tomar. Comecei o tratamento e 2 dias depois eu só ia piorando. O que era estranho, pois com os remédios, em 2 dias, normalmente eu já estava melhor. E foi piorando. Fui ao médico e ele me receitou os mesmos remédios que eu já estava tomando. Expliquei a ele a situação, então ele disse para continuar o tratamento por mais alguns dias. Alguns dias depois, eu voltei no mesmo médico que decidiu me dar uma injeção
que era batata. Não, depois dessa injeção não vai ter mais nada. Acho que é um anti-inflamatório, não sei. Passava imediatamente. Depois dessa injeção não tinha como, ia passar imediatamente. Mas, para minha surpresa, eu não melhorei. Pelo contrário, agora já tinha atacado o estômago. Eu, cada vez mais fraca, pois não conseguia beber nem água, empurrava as sopas que a minha avó fazia para mim. Quando batia no estômago, eu vomitava. A situação ficou tão crítica que eu comecei a vomitar sangue e os médicos não sabiam o que fazer. Eu chorava e desmaiava de tanta dor. Fui a 3 hospitais diferentes e nada. Ninguém entendia por que eu não melhorava. Na minha família, são quase todos evangélicos. Então eles faziam um círculo ao redor de mim para interceder pela minha vida. E eu vi ali uma família desesperada. Enquanto eu me contorcia de dor, a minha tia gritava para Deus: Senhor, ela já disse que não aguenta mais. E ela gritava e batia na parede. Aquele dia foi de grande valia, ainda que tenha sido sofrido. Eu percebi o amor dos meus para comigo. Eu vi meu pai, que na época não falava com os meus avós, pais dele, deixar o orgulho de lado. Eu vi todos se reconciliarem por mim. Naquele momento eu não via o que estava acontecendo, mas depois eu pude enxergar tudo isso. Bom, naquela noite, depois de muita oração, eu dormi no quarto dos meus avós. Meu avô foi dormir no quarto ao lado e às 3 da manhã eu senti o meu corpo esfriar. E eu não vi nada, mas eu tive a percepção de que tinha uma presença ali, algo ruim. Eu queria falar, mas não conseguia. Eu simplesmente congelei, até que eu vi uma sombra por cima da minha cabeça e ouvi o meu avô dizer: Fulaninha, você tá bem? Naquele momento, o meu corpo foi voltando ao normal e eu finalmente consegui falar. Eu soltei um suspiro de alívio e disse chorando: Eu não sei, vô. Então ele acordou a minha avó e tentou dizer, escondido de mim, mas eu acabei ouvindo, que ele viu um espírito entrar no quarto. Eu, que já estava desesperada, comecei a chorar. E toma-lhe oração de novo. Oramos até de manhã. Então minha avó disse que me levaria a um determinado hospital. Fomos minhas 2 tias, ela, minha avó e eu. Quando chegamos em uma certa parte do trajeto, a estrada estava bloqueada por pedras. Simplesmente, essas pedras rolaram da ribanceira durante a noite. Então a minha avó percebeu que aquilo ali se tratava de algo espiritual, para me atrapalhar. Então, ainda dentro do carro, eu ouvi minha avó orar com tanta autoridade. Ela dizia que não aceitava tudo aquilo e começou a repreender todo o trabalho feito. E aí disse ao motorista que girasse o carro e nos levasse a um outro hospital, que era ali perto. Mas o problema é que o hospital era particular e na época eu não tinha plano de saúde. Uma de minhas tias a interpelou, mas ela nem deixou terminar, só falou que nós iríamos ser atendidas e ponto. Quando chegamos ao hospital, logo na entrada, eu perdi os sentidos. Quando despertei, estava sendo carregada por 2 enfermeiros que me colocaram na maca. Quando o médico chegou, ele começou a perguntar o que estava acontecendo e as minhas tias explicavam e a minha avó orando baixinho ali no canto. Então o médico perguntou pelo plano de saúde. Nós dissemos que não tínhamos. Ele olhou para mim e se compadeceu da minha dor. E então ele disse sorrindo: Pode ficar tranquila, eu vou te atender. Hoje vai ser por minha conta. Eu não sabia se eu chorava de dor ou de emoção. E, diferente do outro médico, né, do outro relato. Lembra? Acho que foi o de hoje das 11. Então ele disse que faria um coquetel de remédios para o tratamento e pediu que o enfermeiro me colocasse no soro. Aí mais uma batalha. Ele não encontrava minha veia de jeito nenhum. Os lençóis já estavam cheios de sangue. O enfermeiro tremia. Provavelmente aquilo nunca tinha acontecido com ele. Ao menos não naquela proporção. Aí eu vi a minha avó, mais uma vez, indo para o cantinho do quarto, orando em voz baixa. Foi quando ele achou a veia na minha mão.
Ana, eu não sei explicar, mas a partir do momento que a minha avó começou a orar no carro, eu sabia que aquela situação iria mudar. E assim foi. O médico entrou no quarto e pôs esse tal coquetel junto ao soro. E em questão de minutos eu já estava me sentindo muito melhor. Ali mesmo eu apaguei. Dormi como um anjo, coisa que eu não fazia há dias. Eu dormi tanto que eu roncava e chegava a acordar com o meu próprio ronco. Observação: eu só ronco se eu estiver muito cansada mesmo. Daí acordar com o meu próprio ronco era realmente estranho. Eu fiquei em observação por algumas horas e depois me liberaram. Vocês não podem imaginar como eu sou grata a esse médico que me atendeu, assombrados. Quando eu ouvia a frase medicina por amor, eu imaginava amor à profissão. Até que eu encontrei esse médico que, sem explicar, me ensinou que o amor é pelas pessoas. Bom, chegando em casa, eu tinha que tentar comer algo. Então minha avó preparou algo leve e eu, graças a Deus, consegui comer, sem dor, sem vomitar. Parou no estômago normalmente. No dia seguinte, como já estava bem melhor, decidi ir à igreja para agradecer a Deus pela sua misericórdia. Era uma igrejinha bem pequena, era nova e não tinha quase ninguém. Uma amiga me acompanhou. Quando eu entrei, o pastor olhou para mim já assustado. E eu percebi a cara de espanto dele. No fim do culto, ele me chamou e disse: olha, tem alguém fazendo trabalhos para você. Essa pessoa quer te ver morta. E aí ele descreveu o tipo de trabalho que ela fez e deu as características físicas da pessoa que estava fazendo o trabalho. E então eu entendi que era a Maledite. E entendi que tudo que eu passei nos últimos dias era culpa dela. Na hora eu pensei, gente, e agora? Então, aí eu pude perceber o Espírito Santo testificar em mim a misericórdia. Então eu entendi que eu deveria orar por ela. E foi o que eu fiz. Olha, Ana, eu não sei se ela pagou pelo que ela fez, mas eu a perdoei, de coração. A única coisa que eu espero é que ela aprenda que fazer mal para os outros não é a resposta. Te mando este relato como forma de desabafo e alerta. Aos assombrados que estejam pensando em algo parecido, eu digo: tente ver o outro lado da moeda. Nem sempre a amante do seu namorado ou da sua namorada é a sacana da história. Às vezes ela é tão vítima quanto você. Bom, Ana, sei que não é tão sobrenatural assim, mas essa é uma das minhas histórias. Um beijo a você e a família, amo o seu canal. Um beijo para você, obrigada. Ah, sim. Aí a pessoa fica lá fazendo os parangolé para outra. E a pessoa que tá com você? Se ele que estava enganando? Eu acho que ela fez isso não tanto pela moça, mas talvez porque o namorado, marido, não sei o quê, ela soubesse que ele estava interessado nela. Então, para acabar com o interesse dele nela, tinha que eliminar ela, a moça, porque talvez ele tenha demonstrado realmente que estava a fim de deixar ela para ficar com a outra, e ela falou: não, isso não pode acontecer, então eu vou eliminar a outra do caminho para ficar só eu, sabe, alguma coisa do tipo. Então não era nada assim muito talvez direcionado, porque eu não gosto dela, porque ela roubou. Ela entendeu isso, eu acho que é por insegurança, por saber que o namorado dela, marido, enfim, tava de olho nela. Ela quis eliminar a concorrência. Bom. Vou ler este daqui, ó. Um curto. A pequena mão que saía da terra. Boa noite, Ana e Assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 43 anos e moro em São Paulo. Recentemente ouvi você contar um relato que aconteceu com a sua mãe na infância, de que ela e a irmã viram uma pequena mão que se mexia enterrada na terra. Lembrei-me de um ocorrido parecido que aconteceu também na minha infância. No relato a seguir, os nomes estarão trocados. Obrigada.
Eu tinha 9 anos e brincava com mais 3 amigas. A Carol, de 7 anos, a Maria, também com 7 anos, e a Juliana, com 6 anos. Brincávamos de casinha no quintal. O meu quintal era grande, com muitas árvores frutíferas, e gostávamos de pegar folhas e até frutinhas para brincar de fazer comidinha. Quando eu entrei em casa para tomar um copo d'água, lá fora eu ouvi gritos das meninas chamando meu nome. As 3 entraram correndo, me puxando e dizendo: "Vem ver! Corre, fulana! Tem uma mãozinha de bebê enterrada na terra. Ela está se mexendo." Todas elas gritavam eufóricas ao mesmo tempo e faziam com as mãos os movimentos que viram aquela pequena mão fazer. Corremos lá para fora e, em frente a um pé de café, elas apontavam para o chão e diziam: "Olhe lá! Tá vendo? Ela tá se mexendo." E, Ana do céu, eu não via absolutamente nada. Apenas disse que sim com a cabeça para deixá-las felizes, e aí eu mudei de assunto, voltando a brincar de casinha. Hoje penso, por que será que eu fui a única que não consegui ver? Será que era porque eu era mais velha? Sei lá, nunca me esqueci disso e até hoje permanece um mistério. O que será que era aquilo? Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Amo muito seu canal e desejo muito sucesso a você. Beijos, muito obrigada, beijos. E desculpa a escrita, não, tá tudo certo. Um beijo. Então, realmente, gente, minha mãe já viu isso. Do mesmo jeito que ela tá falando aqui, ela tava brincando com a minha tia no terreiro, assim, de casa, e viram uma mãozinha, tipo, saindo da terra e se mexia. Eu até falei pra ela: "Mãe, não era a mão de uma boneca? Às vezes passou terra por cima." Ela falou: "Mas, Ana, se mexia, era que nem a mão de um bebê." E aí também ficou aquela coisa. E aí acho que elas correram chamar minha avó pra ver, mas sumiu. Acho que, não sei se nesse meio tempo sumiu, ou minha avó também olhou e não viu. E aí elas voltaram a brincar. Mas fala aí, o que é essa mão? E outra pessoa viu a mesma coisa? Será que isso quer dizer que, sei lá, por ali foi enterrado algum bebê, alguma coisa assim? Ou coisa de aborto, sei lá, alguma coisa assim? Não sei, gente. Por que uma mão de um bebê vai aparecer ali? Pra gente desenterrar, cavucar? Qual que é a intenção de uma mão de bebê aparecer de dentro da terra, mexendo assim? E criança vê? Eu não sei. Mas sei que minha mãe já viu. Aconteceu no necrotério. A moça que nos conta esse relato é médica legista e diz que isso não aconteceu uma vez só não, e sim várias vezes. Então ela conta que estava ela lá em seu plantão noturno, que é das 10 da noite às 6 da manhã, e ela diz que sempre que trocavam de turno e ela ia e eles iam pro necrotério, quando chegavam lá já estavam os corpos todos colocados, prontos para serem trabalhados, digamos assim. Ou seja, já estão todos os corpos esperando para a perícia. E assim que ela chegou, o colega dela de plantão já estava lá. Foi quando ela notou sobre as macas o corpo de um rapaz que aparentava ter uns 19 anos e na outra maca o corpo de uma moça de aproximadamente uns 25, 26 anos de idade. Só que esse colega de trabalho dela, o Ricardo, precisou ir para casa, porque a esposa dele estava passando mal, estava com alguma coisa, ele precisou ir embora e ela ficou sozinha no plantão. E ela conta que nunca olhava as fichas dos cadáveres ali, ela sempre olhava no final da perícia. Então ela fez o trabalho dela ali normal, abriu os 2 cadáveres, analisou tudo que tinha que analisar, aí após fechar a barriga deles, enfim, se levantou, foi até a mesa dela, pegou um biscoito, afinal, a coisa mais normal do mundo, você abre um cadáver aqui, outro ali, come um biscoitinho no intervalo. Só que daí, a hora que ela se virou de volta para as macas, o corpo da moça não estava mais lá. O corpo havia sumido. Daí ela esfregou os olhos, olhou de novo e o corpo estava lá sim, em cima da maca. Estava normal em cima da maca. Aí ela pensou com ela mesma, sei lá, eu devo estar com sono, tô tendo até alucinação. Então ela fechou o tórax da moça e quando se virou para fechar o tórax do rapaz,
ela percebeu pelo canto dos olhos que a moça mexeu a cabeça. Imediatamente ela virou para olhar e realmente a moça estava com a cabeça virada para o lado dela. Aí ela pensou, sei lá, às vezes eu não ajeitei direito o pescoço ali, naquele apoio que tem lá, né? E ela acabou escorregando, enfim. Aí ela foi lá, arrumou a cabeça da moça de novo no negócio e voltou ao trabalho dela, voltou a fazer o que ela estava fazendo. Só que de repente bateu um frio na espinha dela, subiu aquele gelo e o ar realmente ficou frio ali. Começou um frio, mas um frio que chegava a sair fumacinha da boca. Aí ela foi até o ar-condicionado para ver e viu que o ar-condicionado estava desligado. Aí ela pensou, sei lá, pode estar vindo do corredor. Aí ela foi até o corredor, deu uma olhada, não tinha absolutamente ninguém no lugar, nem uma penada, não tinha nada ali. E ela fechou a porta. No que ela fechou a porta, ela disse que a porta é aquelas de vidro que tem um insufilme espelhado. E no que ela fechou, ela pôde ver pelo reflexo que o corpo da moça havia sumido novamente de cima da maca. Isso já era por volta das 2 da manhã. Quando ela viu que o corpo tinha sumido, ela se virou rapidamente, esfregou os olhos de novo, falou, não deve, tô ficando doida. Esfregou os olhos de novo, abriu e o corpo continuava sumido, não tinha nada ali em cima. Pronto, ela já estava arrepiada de frio, aquela hora ela ficou mais arrepiada ainda, de medo. Aí ela se aproximou da maca para ver se, sei lá, de repente o corpo caiu no chão, né? Mas não tinha nada ali. Aí ela olhou de novo para a porta e pelo reflexo da porta, ela notou que a moça estava agora em pé ao lado dela. Ela virou com tudo para trás, rapidamente, quase tendo um infarto, e quando ela virou não tinha nada atrás dela. Aí ela pensou, pronto, eu tô ficando louca, realmente eu tô ficando louca, e começou a rir sozinha ali dentro. Aí ela coçou a cabeça, pegou o celular, mandou uma mensagem pro Ricardo, o colega de trabalho dela, e ele não respondeu. Ela mandou uma mensagem contando o que tinha acontecido, mas ele não respondeu. Daí ela tentou sair do lugar, só que quando ela chegou na porta, a porta estava trancada. E ela não tinha trancado a porta. Aí nessa hora ela disse que já estava com o coração quase explodindo, quando ela viu que aquele corpo daquela mulher apareceu de novo do lado dela com o tórax aberto e os órgãos caindo pelo chão e ela vinha andando na direção da moça. Aí ela conta que não aguentou, ela baixou no chão igual uma criancinha e começou a gritar e a chorar. E aí, para ajudar, a luz apagou do lugar. Aí que ela se debulhou de gritar e gritar, pedindo para Jesus tirar ela de lá, que ela não queria morrer ali, pedindo para Deus e fazendo oração e gritando, desesperada. E quando a luz acendeu de novo, aquele cadáver estava em cima da maca. Como se nada tivesse acontecido. A moça estava de volta em cima da maca. Aí ela se levantou do chão com as pernas bambas ainda. Foi quando o Ricardo entrou na sala. O colega dela veio, foi até lá, entrou na sala e ela tomou um susto na hora que ele entrou. E ele entrou e perguntou para ela por que ela estava pálida daquele jeito. Perguntou se ela não conseguia ficar sozinha no necrotério. E ela respondeu para ele, gaguejando ainda, que nunca mais era para ele deixá-la sozinha naquele lugar, dizendo que aquela defunta quase matou ela de infarto ali. E ele, meio que rindo dela, disse o seguinte: Que defunta, sua doida, a gente só recebeu o corpo desse rapaz hoje. Mas como é possível? Ela contou que ela abriu o tórax daquela moça, ela sentiu o corpo da moça gelado, ela sentiu, ela trabalhou em cima daquele corpo. Só que a hora que ela olhou, a maca realmente estava vazia. Não tinha ninguém naquela maca e não tinha sequer nenhuma ficha desse outro corpo. Só tinha uma ficha, a ficha daquele rapaz. Acontece que ela nunca mais ficou sozinha nesse local. E esse colega dela era cético, até os dois presenciarem juntos outra coisa mais aterrorizante ainda. Mais aterrorizante do que isso? Agora eu fiquei curiosa. Vamos ver esse daqui, ó. O defunto que foi enterrado vivo, falando que morreu e acordou no necrotério, esse aqui, olha lá, ó, o defunto que foi enterrado vivo.
Oi, Ana e assombrados. Hoje escrevo o relato da minha avó, de 91 anos. Ela nasceu em 1930 e sempre nos conta essa história que hoje trago para vocês. Então agora é a avó dela contando, que tem 91 anos, certo? Em 1950, eu estava com 20 anos de idade. Me casei cedo e já tinha 2 filhos. Meu esposo era militar do Exército Brasileiro e nunca estava em casa. E quando não estava em casa, o dinheiro que ele deixava nunca era suficiente para cuidar dos 2 filhos que eu tinha. E falando da minha situação a uma vendedora de um pequeno comércio, ela me disse que eu estava passando necessidades porque eu queria. Então ela, que também tinha um marido no exército, me disse como ela ganhava dinheiro. Ela ia todas as noites em um bordel aqui em São Paulo. Creio que não existe mais. Eu, obviamente, vim de uma família católica. Antigamente, essa profissão era menos aceita, né? E era cheia de preconceitos. Decidi não trabalhar nisso, pois eu era religiosa demais e isso me levaria para o inferno. Me neguei a isso. Os dias foram se passando e a fome bateu na minha porta. Me vi em uma situação horrível, com aluguel atrasado, filhos chorando pedindo pão, luz e água cortadas. Quase não tinha cobertor para os meninos quando era frio. No desespero, resolvi então ir para um caminho mais fácil e mais rápido. Fui até aquela moça da vendinha e ela me disse para procurar a dona do cabaré. Fui bem aceita, eu estava na flor da minha juventude, era encorpada, com olhos azuis e ruiva. Chamava a atenção dos moços. E em um dia consegui dinheiro suficiente para pagar contas e levar o pão das crianças. Fui pegando o gosto e todas as noites eu deixava as crianças com uma amiga e ia fazer a vida. Como os clientes que escolhiam, uma vez me foi proposto um acordo. Eu teria que realizar um fetiche, ficar no cemitério em cima de um túmulo. A oferta era boa e o dinheiro que eu ganharia para realizar aquele desejo seria suficiente para cuidar das contas e dos meninos até a volta do meu marido. Bom, sem pensar 2 vezes, eu aceitei. Na noite do fato, em cima do túmulo, acabando ali as tarefas, pegamos as roupas do chão e quando estávamos vestindo, ouvimos uma voz pedindo socorro. Não demorou muito para perceber de onde vinham aqueles gritos. Estavam vindo do túmulo em que nós estávamos. Lá dentro, alguém gritava socorro e dava para ouvir barulhos. Era como se a pessoa estivesse esmurrando o caixão. Assustados e convictos de que alguém tinha sido enterrado vivo, rapidamente, na mesma hora, saímos de lá, fomos até um barzinho de esquina, conseguimos um telefone e ligamos para a polícia. Fui para casa, peguei meus filhos e não dormi. E não dormi foi nada, esperei até a manhã seguinte pelas notícias. E então de manhã, quando me entregaram o jornal em casa, vi a notícia de um homem que havia sido enterrado vivo. Me lembro até hoje da sensação e do arrepio de ler aquela notícia. Na mesma noite, abriram o túmulo e abriram o caixão, e o homem estava morto. Na mesma noite abriram o túmulo, abriram o caixão e o homem estava morto e muito suado. Olhando a tampa do caixão, ela estava toda quebrada e arranhada. As flores desarrumadas e o corpo virado de bruços. O levaram ao hospital, o homem morto... O homem estava morto ou estava vivo? Ele estava muito suado, tudo isso. Ainda o levaram ao hospital. Ele sobreviveu por 3 dias e depois disso foi realmente dado como morto. Ainda ficou 3 dias no hospital, em observação, depois de morto. Ele foi para o hospital, aí sobreviveu 3 dias, aí morreu. Aí foi dado como morto, mas... ficaram com ele por mais 3 dias em observação para ver se estava morto mesmo.
Hoje, com 91 anos, eu me lembro desse dia e fico triste em imaginar quantas pessoas foram e serão enterradas vivas. Ana, esse é o relato da minha avó. Temos outros relatos e experiências sobrenaturais que espero poder contar em breve. Obrigada por ler e até a próxima. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Eu acho que hoje é mais difícil isso acontecer, né? Pessoas serem enterradas vivas e tal. Acho que hoje a gente tem recurso suficiente para isso não acontecer. E quem faz essa parte, esse trabalho aí, que talvez esteja me ouvindo, como que é a preparação para você enterrar uma pessoa? Porque eu já ouvi dizer, mas eu não sei. Já ouvi dizer que são retirados os órgãos, são trocado fluido, é feito um monte de coisa dentro da pessoa, inclusive tem a necrópsia e tal, que mesmo se ela tivesse chance de viver, ela não ia viver mais não. Não ia dar para acordar não. Então, eu não sei exatamente como que é feito, né, porque acho que antigamente simplesmente morria e botava no caixão e pronto. Quer dizer, dava como morto, bota no caixão e pronto. Não tinha uma preparação, não tinha talvez nem equipamento suficiente. A gente está falando aqui de 70 anos atrás, é isso? Há 70 anos atrás? Não sei, me digam aí. Mas hoje eu acho que essa possibilidade é quase nula ou totalmente nula de você enterrar uma pessoa viva. A não ser alguns lugares por aí, algumas situações mais peculiares, sei lá. Mas de qualquer forma, assim, quando eu morrer, se botar um celularzinho ali do lado, pode botar, porque vai que, né? Não tô brincando. Digam aí, mas tem alguns casos, sim, de não tanto tempo atrás aí, de pessoas que diz que acordaram mesmo, caixão, a hora que vai abrir, o caixão tá arranhado dentro, ou seja, a pessoa tentou sair, quer dizer, acordou no desespero. Ai, gente, que horrível, que horrível. O meu avô conta também que uma vez ele tava só que ele tava ainda no velório. E o homem estava sendo velado, estavam fazendo o caixão dele, naquela época, ficava velando em cima de uma esteira no chão, enquanto os outros faziam o caixão, ia atrás de madeira, eles mesmos faziam tudo. E aí no meio do velório o homem sentou, estava vivo, viveu, e ele contou uma experiência de quase morte, e depois esse homem, só que aí ele viveu mais uns, minha mãe fala, viveu mais uns 10, 12 anos, depois ele morreu de verdade. Mas e se tivesse enterrado antes? E até por isso, eu acho que esse é um dos motivos de ter o tal do velório, de você ficar ali 24 horas, às vezes, talvez até um pouco mais, para ver se a pessoa não vai viver mesmo depois, né? Pra você ter certeza, será que eu enterro agora e depois se viver, né? Não sei. Gente, que agonia. Mas olha só, eu já tava achando que o homem tinha sobrevivido, que ele ia falar, olha, tá vendo como as coisas acontecem de maneira certa? Ela foi, tipo, mandada no cemitério ali pra dar socorro pro homem. Mas não deu tempo. Não deu, ele morreu de novo mesmo. Mas ele... Ai, meu Deus. Sei lá, nesses 3 dias que ele sobreviveu ali no hospital, será que ele sobreviveu de forma consciente? Ou só... coração batendo, alguma sinal vital, assim, mas será que nesses 3 dias ele pôde falar alguma coisa para alguém que ele tanto queria? Às vezes teve ali né? Vai saber. Bom, muito legal. O orixá Omulu veio ajudar a mim e ao meu amado Coi. Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana mesmo. Esse relato é de poucos dias atrás e se tiver nomes estarão todos trocados. Há pouco mais de 1 ano eu comecei a cuidar de um cão de rua, já idoso, que também era cuidado por vizinhos. Eu estava decidida a adotá-lo assim que a minha condição financeira permitisse. Aqui vou chamar esse cachorro de Koi, que é uma das formas de dizer amor em japonês. E acho que não existe palavra melhor para descrevê-lo. Aproveito para ensinar aos assombrados que amor em japonês se diz ai.
Koi se refere a uma forma mais profunda de amor. Para dizer que gosta de alguém, você diz Daisuki. É assim que se lê bem rápido, como se o U fosse mudo. Daisuki. Alguma coisa assim, Daisuki. Se é uma pessoa que você mais ama, você diz Aishiteru. Aishiteru. É isso? Rusmei, ajuda eu. Aishiteru. Se você quer passar o resto da vida... Olha cada níveis de amor, que dificuldade, gente. Se você quer passar o resto da vida com essa pessoa, aí você diz Koishiteru. Respectivamente, o primeiro significa, tipo, gosto de você, e os dois últimos significam eu te amo. Entende? Ok. Mas voltando ao relato, eu sou protetora de animais há anos, e sempre tem aqueles animais que se apegam mais a você, que parece que te amam mais do que a sua própria vida. Koi foi um deles. Ele deu todos os dias de sua vida para mim depois que nos conhecemos. Ele passava o dia inteiro na minha calçada quando o soltavam e só voltava para casa dos vizinhos para dormir. Às vezes dormia aqui quando estava chovendo ou frio. A casa não é minha, por isso eu não podia adotá-lo, mas tinha permissão para acolhê-lo quando as condições climáticas não estavam boas. Nossa ligação foi tão forte que chegávamos a ter telepatia. Eu sentia quando tinha algo errado com ele, quando ele estava querendo me ver, quando ele ia vir ou não, porque às vezes ele ia para o veterinário ou não soltavam ele. Isso era tipo um cachorrinho de todo mundo, é isso. E senti quando algo ruim estava para acontecer. E por um tempo até me senti culpada pelo que houve. Mas o que eu poderia fazer se eu não tinha permissão para ter mais um animal aqui? Eu o amei e vou amar para sempre de uma forma que não cabe nas palavras. Também tenho essa conexão com o meu primeiro cachorro, que adotei há quase 12 anos, e aqui vou chamar de Yuki, e que se dava muito bem com o Koi. Yuki ainda fareja o lugar onde o Koi dormia aqui, e esteve me perguntando com o olhar por que o seu irmãozinho não voltou mais para casa depois do que aconteceu. Há algumas semanas, não tenho certeza de quantos dias, porque fiquei até doente com a morte dele, Koi foi atacado por um cachorro que anda matando os animais aqui na vizinhança. E ainda não descobrimos que animal é para podermos tomar uma atitude a respeito. Não, peraí. Foi supostamente um cachorro. Então existe um animal que está matando os outros animais, é isso? Na vizinhança. E ainda não descobrimos que animal é, ou sabe que é um cachorro, mas não descobriu que cachorro que é isso? Para podermos tomar alguma atitude. Por motivos pessoais, prefiro não dar detalhes sobre o que aconteceu depois disso. Mas Koi partiu 3 dias após. A última vez que o vi foi quando o encontrei ferido na esquina da minha casa. E me consola o alívio e o amor do olhar dele para mim nessa hora. Então, um dos tutores veio buscá-lo para cuidar dele e aí eu não o vi mais. Com o ocorrido, a estafa emocional que eu já estava há algumas semanas, por uma série de razões, se agravou e passei a ter tonturas e dor de cabeça todos os dias, além de ficar muito preocupada com o estado de Koi no mundo espiritual. Quando minha avó desencarnou há 4 anos, eu fui avisada em intuição para rezar por ela porque ela estava com dificuldades de deixar o hospital onde morreu. Eu rezei e em meus sonhos soube que ela estava bem. Recebi intuições parecidas a respeito do Koi. Toda hora ele vinha na minha cabeça junto com sentimentos de tristeza, saudade, medo e também o amor que tinha por mim. Fiquei muito preocupada do espírito dele estar vagando, confuso e perdido por aqui. E orei muito para que os espíritos de luz o acolhessem e o guiassem para que ele fosse cuidado no mundo espiritual, pudesse reencontrar os seus irmãos e se recuperar para um dia voltar para nós, se a espiritualidade assim permitir. Então, numa dessas madrugadas, eu tive insônia e quase não dormi. Mas foi o sonho esquisito que tive entre 3 e 4 da manhã que me fez escrever esse relato.
desses sonhos tão reais, sabe? Que só depois você percebe que provavelmente foi uma projeção astral. No sonho, também era noite, por volta das 10 horas da noite. Meus pais e Yuki dormiam, e minha irmã estava acordada estudando, como costuma fazer. Eu saí do meu quarto para procurar alguma coisa, talvez minha bolsa térmica, porque eu estava com cólica na vida real, sabe? Um dos motivos da minha insônia, inclusive. Então, do nada, me deu uma doida de ir olhar a rua. Fui, vi 2 vizinhos conversando na porta e tudo normal. Então, voltei para dentro e continuei procurando sei lá o que dentro de casa. Não percebi o tempo passar, mas de repente já era 3 ou 4 da manhã no sonho também. E sem perceber como eu cheguei lá, me vi no meio da rua de novo, só que agora sozinha. Ventava bastante e estava muito frio. A iluminação da rua e da lua e das estrelas estava estranha. Era uma luz meio rosa ao invés da luz branca dos postes e da lua. Eu fiquei morrendo de medo, sem entender como e por que eu saí de novo. E também por que era madrugada e eu estava sozinha ali. Eu senti uma presença se aproximando e consegui escalar um pouco de um poste na rua para tentar me proteger. Então eu vi um ser com pernas humanas e corpo feito de um enorme feixe de palha, ou feno, sei lá, caminhando e passando por onde eu estava. Eu sabia que tinha cabeça e braços, mas estavam escondidos na palha. Eu senti muita paz, alegria e carinho vindo daquele ser. Mas me lembrei de pesadelos que já tive, que cheguei perto demais e a criatura virou um monstro na hora. Então eu preferi ficar longe mesmo. Eu senti que o ser sabia que eu estava ali olhando ele, e ele parou de caminhar quando chegou na esquina, onde eu encontrei o Koi ferido. Ele não disse nada e nem olhou para mim, mas eu senti que ele emanava muito carinho para mim nessa hora. Como se quisesse me consolar e dizer que tudo ia ficar bem. Então ele voltou a andar e sumiu quando entrou na rua onde o Koi foi atacado. Eu desci do poste e estava com tanto medo de estar ali sozinha de novo que mal podia me mover. Mas consegui correr e entrar em casa. Contei o ocorrido à minha irmã, perdi a vontade de procurar o objeto que eu estava atrás desde o começo do sonho e fui dormir com o Yuki. Então eu acordei de verdade agora e fiquei um tempão olhando para o teto, tentando entender esse sonho e com medo de dormir de novo. Consegui dormir mais um pouco depois e esperava acordar ainda mais doente pela noite mal dormida, né? Mas sem explicações, as tonturas sumiram e a dor de cabeça reduziu a quase zero. Ainda me sentia atordoada, mas muito melhor. E só melhorei mais e mais depois disso. Inclusive, consegui fortalecer minhas emoções abaladas pela perda do meu amorzinho. No dia seguinte, tive outro sonho estranho, com o espírito de um índiozinho de 7 anos de idade que só eu e uma tia conseguíamos ver. Ele queria ajuda para voltar para casa, mas durante todo o sonho não nos disse onde era a casa dele ou como podíamos ajudar. No entanto, parecia muito sereno e à vontade estando perto de nós. E no fim do sonho ele simplesmente sumiu e eu senti que ele estava bem. Eu e essa tia temos uma ligação muito forte, temos intuições muito fortes. Ela já salvou a vida da minha irmã com uma intuição há muitos anos. Eu pesquisei muitos significados para esse segundo sonho e um deles foi que, como eu tenho buscado e estudado, o mundo espiritual está abrindo a porta para mim. Hoje, conversando com uma colega no Facebook, descobri através dela que o ser que eu vi no sonho é o orixá Omulu, um orixá da saúde que trabalha com a cura de doenças e ajuda espíritos que desencarnam a se prepararem para uma nova encarnação. Eu pesquisei imagens dele no Google e fiquei impressionada.
Foi ele mesmo que apareceu para mim. Eu fiquei muito emocionada e quase chorei quando descobri isso. Eu agradeci muito ao orixá por ter vindo ajudar a mim e ao meu menininho. E agora tenho certeza que ele foi acolhido e está seguro no mundo espiritual. Eu nunca tinha visto um orixá, ainda mais sonhar com um assim sem ter nem ideia que ele existia. E com esse relato espero deixar boas mensagens para os assombrados, de que não estamos sozinhos, de que há alguém ouvindo as nossas orações e que sempre vem alguém nos ajudar se abrirmos o coração para isso. Seja um anjo, um mentor espiritual, um orixá ou outro ser. Fico triste ao ver que às vezes as pessoas usam a religião para nos distanciar ao invés de nos unir. Eu sou espiritualista e tenho amigos de tudo que é religião e até ateus. Não sei nada da Umbanda e olhem só o que aconteceu. No mundo espiritual, somos todos um. É o coração que nos une, não só as crenças. E quando não acreditamos em algo, seja por nossa orientação religiosa ou outro motivo, acho que sempre vale a pena darmos o benefício da dúvida e respeitarmos as crenças das outras pessoas, porque sempre há coisas entre nós e o outro lado que nem temos ideia. Koi, onde você estiver, eu e seu irmão Yuki vamos amá-lo por toda a nossa vida. E sei que um dia nos encontraremos novamente porque o amor verdadeiro, como diz o seu nome, é um laço que não se rompe jamais. Eu já sei que essa não foi a primeira vida em que nós três nos encontramos e vivemos juntos, e tenho fé de que não será a última. Ana, obrigada por ter lido o relato, me desculpe se ficou muito longo e espero que ajude e inspire outras pessoas. Um grande beijo para você e sua família, incluindo os pets e os elementais, e para os assombrados. Estou enviando uma imagem aqui do orixá Omulu que encontrei no Google, imagens para vocês terem uma ideia de como ele se parece. Sim. Aí ela mandou uma foto de Omulu. Que legal. Isso me lembrou muito um outro relato, não sei se vocês também se lembraram, de um relato também de uma moça, e eu não lembro o que é que aconteceu no relato dela. Cadê? Eu não lembro o que aconteceu no relato dela, mas ela também não conhecia Omulu. E ele apareceu também num lance desse daí de transição de alma, sabe? Foi um lance assim de cura, de que não sei se foi algum animal, alguma pessoa. Quem aí lembra do relato? Lembra que aí ela falou que viu esse ser assim, depois foi saber que era o Mulu, que ele faz a passagem de saúde, não sei o quê. O médico dos... né? E aí eu me lembrei disso também. E se não me engano era esse mesmo lance aí, de que ela não sabia. Ela falou, eu nunca, não sou da religião, nunca tinha... Sabe, não sei por quê. Aí até a questão fica assim, por que ele apareceu pra mim se eu nem sabia, vamos dizer, não conhecia nada de orixá mesmo?